Um deles é o engenheiro de dados. Léo, o que é um engenheiro de dados? Pelo amor de Deus, o que significa isso? O engenheiro de dados, gente, ele é o profissional que vai pegar a base de dados, que normalmente é uma bagunça. Léo, mas grandes empresas, a base vai ser bagunçada? É bagunçada. Não achem que vem tudo perfeito, não. Talvez em alguns setores da empresa é mais organizado, outros é mais bagunçado, mas essa área de dados é muito nova, gente. As empresas ainda não estão ali redondinhas para trabalhar com dados, não. Então, você tem que pegar esses dados dentro de uma base principal. Normalmente, a empresa guarda tudo num único lugar. E aí, você quer um pedaço daquela base, você tem que ir lá buscar essa base, limpar essa base. O que eu chamo de limpar? Quem me acompanha aí, gente, ciclo do experimento. O que é limpar a base? Pré-processamento de dados, identificação e remoção de outlier, imputação, dependendo da variável, transformação de dados, tudo que a gente fala lá na etapa 4 do ciclo do experimento. Pré-processamento de dados. Para depois, esse engenheiro de dados entregar a base limpinha, a base redondinha, para que os outros dois profissionais possam trabalhar. Para isso, gente, o engenheiro de dados, entre as três profissões, ele é o que mais precisa aprender programação, ok? Então, programação é o nosso segundo ponto de aprendizagem. Léo, por que ele tem que aprender programação? Porque essa base de dados fica codificada normalmente para diminuir tamanho mesmo, porque tamanho de armazenamento faz muita diferença para as empresas, ok? Pela questão de ser caro mesmo, por exemplo. A maioria das empresas utiliza a AWS, tá? Da Amazon, para armazenar dados. E é caro, né? Quanto mais você gasta lá armazenando, mais caro vai ficando. Então, as empresas costumam comprimir esse dado, né? Salvar em alguns formatos que fica bem comprimido, mas não é qualquer pessoa que consegue ir lá e buscar esse dado. Aí é onde entra o engenheiro de dados. E o engenheiro de dados ele vai aprender ferramentas como SQL, né, que é uma das linguagens de programação. Ele vai aprender AWS. Ele vai aprender Azure, entre outras ferramentas, tá? Eu poderia aqui ficar citando várias, tá? Mas aqui estou citando algumas para vocês que o engenheiro de dados tem que saber. Ele tem que saber Python e R? Normalmente não. Se ele souber, vai ajudar, né? Mas a maioria das vezes não é tão importante o engenheiro de dados saber Python ou R, porque ele não vai analisar dados. Ele vai trabalhar organizando esses dados. Então, é muito mais importante ele saber essas ferramentas aqui. Ok?